boa noite. Nós estamos começando uma das lives da Semana da Diversidade, que vai do dia 22 ao dia 26 de novembro. E hoje o tema é saúde. Nós temos um convidado, o Dr. Ricardo Santaella, que é do IST, faz todas as prevenções de HIV e AIDS, e está aqui como nosso convidado. Boa noite, doutor. Boa noite, Carla. Boa noite quem está ouvindo a gente, que está nos acompanhando. E eu quero também agradecer o Chamamento Mais Orgulho, que contemplou 25 cidades do interior paulista, inclusive a nossa, né? Quero agradecer também o Museu da Diversidade de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, os Amigos da Arte, Cultura em Casa, Juntos pela Cultura, Prefeitura de Catanduva, São Paulo, e a Secretaria de Cultura de Catanduva, a COP e ao Conselho Municipal. Doutor, então hoje o tema aqui é HIV e AIDS, e o senhor com essa vasta experiência, só temos que agradecer pela aceitar o nosso convite, por estar, né, depois dessa chuva que deu aqui, né, várias coisas aconteceu e tanto aqui, a gente acabou dando uma atrasadinha, mas agradeço ao senhor pela paciência, agradeço ao senhor por ficar aqui pra gente, que é muito necessário que não só Catanduva, mas como toda a nossa população LGBTQIA+, saiba de todas as prevenções e necessidades para que esse vírus fique longe e tire esse estigma, né, que nós somos a população de risco, ou que existe essa população de risco. O senhor vai explicar isso pra gente durante a live, ok? Certo. Doutor, então nós vamos começar assim, já com uma pergunta assim bem mais direta do HIV, que com algumas pesquisas, né, que tem dentro da própria saúde, o número, a idade da contaminação com o vírus do HIV caiu. Antes era uma idade, hoje é uma idade bem mais baixa. O senhor pode nos informar de qual idade que estava e qual idade que veio e o perigo dessa baixa? Na verdade, a epidemia da AIDS, né, nós somos uma epidemia, ela é bem dinâmica, certo? Se a gente pegar o total de pacientes que nós temos hoje, na região de Catanduva são 2.200 pacientes que a gente tem notificado, a faixa etária desse pessoal geralmente é 35, 45 anos, é um pessoal um pouquinho de mais idade, o total. Mas se você pegar nos últimos anos, isso tem acontecido não só em Catanduva, mas no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, nos últimos anos, está havendo o que a gente chama de uma juvenilização. Quer dizer, está ficando cada vez mais jovem, nós estamos fazendo o diagnóstico de pessoas cada vez mais jovens, certo? Então, a faixa etária tem caído. Se você pegar nos últimos anos, tem sido em torno de 20 a 30 anos, por aí. Né? A gente pega casos de 14, 15 anos de idade, 17 anos de idade, certo? Então, tem. Né? Mas a média dos últimos anos, aí, últimos 3, 4 anos, caiu consideravelmente, mais 5 anos, pelo menos, caiu consideravelmente bem, caiu em torno de 20, 30 anos é a média. Um risco, né, doutor? Um risco para toda a população, né? Principalmente para a população LGBTQI+. Doutor, uma outra pergunta que eu quero fazer para o senhor é sobre a procura. Como que é a procura aqui da população LGBTQIA+. Existe uma grande procura para fazer a testagem? Existe uma grande procura após o teste, após que fez o teste, em busca do resultado? Existe uma tentativa de suicídio ou até de depressão por o diagnóstico ser positivo? O senhor pode estar explicando para a gente como que é esse processo de até procurar o sistema de saúde para fazer e depois voltar para pegar o resultado e assim sucessivamente para tomar a medicação? O senhor pode falar como esse processo aqui é meio complicado, é muito mais fácil, tem burocracia? Do ponto de vista da saúde, nós que trabalhamos no serviço de saúde, a gente sempre acha que a procura não é o suficiente, certo? Porque quem que deve procurar para fazer um teste de HIV? Todo mundo que tem relação sexual, qualquer que seja ela, certo? É uma coisa assim, natural. Né? A HIV é uma doença sexualmente transmissível. Não é só, mas é principalmente hoje uma doença sexualmente transmissível. Por quê? Contato com sangue. É difícil hoje, né? Você ter contato com sangue. O usuário de droga já não tem droga injetável com tanta facilidade. Então, basicamente, é relação sexual. Então, quem tem relação sexual, né? Com parceiros diferentes, ou tem relação com parceiros eventuais que não têm uso de preservativo, tem que fazer exame, certo? Na comunidade LGBTQIA+, também a gente acha a mesma coisa, né? Teria que fazer exame. Então, está aumentando a procura, porque também está aumentando a oferta,
né? Ficou um pouco mais fácil hoje em dia a gente oferecer o HIV, tem mais, os CTAs, por exemplo, tem mais facilidade para se fazer exame, né? Eu lembro quando nós começamos a trabalhar com a epidemia da AIDS, nos anos 80 ainda, era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Então, os últimos anos aumentou bastante, mas quem tem relação sexual tem que fazer exame, né? A gente até fala assim, quem tem relação sexual com sexo eventual, não precisa nem profissional do sexo, mas se for profissional do sexo, ou mesmo sem ser profissional do sexo, mas com sexo eventual com parceiros, pelo menos 2 vezes por ano tem que fazer exame de HIV. Pelo menos 2 vezes por ano. Então, agora, como eu te falei, aumentou um pouco a procura, né? Não só da LGBTQIA, mas aumentou a procura, né? Agora, a gente sempre quer que procure mais, né? E a gente sempre pede para os médicos, né? Que também tem isso, os médicos que atendem nas unidades de saúde, né? Que atendem no SUS, eles têm que oferecer, certo? Eles têm que oferecer, faz parte, né? Então, a gente insiste nisso aí. Agora, e com isso a gente consegue identificar mais as pessoas que têm e que não têm, né? A outra parte que você perguntou é se o pessoal tem dificuldade de receber exame, resultado, se aceitação, né, do resultado. Ó, aceitar um resultado desse nunca é uma coisa tão simples, né? Você não vai falar para alguém que HIV é uma coisa simples, não é. Mesma coisa, um diabetes descompensado também não é uma coisa simples, uma pressão alta sem controle também não é uma coisa simples, né? Mas a preocupação que a gente tem na área da saúde, quando pega um exame positivo e vai passar para o paciente, para a pessoa que fez o exame, porque você tem um negócio, né? Você tem uma fase muito ampla e muito tempo ainda antes da pessoa ficar doente, né? Você pega o HIV hoje, você tem aí 10, 12 anos sem ficar doente. Então, não é nem um paciente, né? Uma pessoa que tem o HIV, uma pessoa vivendo com HIV/AIDS, que a gente fala hoje, né? Então, nesse caso, a gente procura, além de passar a informação positiva, aquela coisa toda, orientar, eu costumo dizer assim, dar o tamanho certo para a coisa. Não é uma coisa, não é um fim do mundo, não vai morrer disso, não é necessário morrer disso, né? E também não é uma brincadeira, nem uma coisa nem outra, nenhum dos extremos. É uma infecção que tem que ser controlada. Hoje, a gente tem tratamento bons, né? Se a gente fosse pensar o que era no começo da epidemia, quando a gente não tinha tratamento nenhum, dá uma noção, dá uma informação dessa, você tem HIV, realmente era terrível. A pessoa tinha aí mais 1, 2, 3 anos de vida, né? Hoje não, hoje nós temos pacientes que faz 30 anos que estão tomando remédio, 25 anos que estão tomando remédio. Agora, não é uma brincadeira, não é uma brincadeira, é uma coisa que tem que ser levada a sério. A gente costuma dizer, se você encarar o HIV de frente, ele, você resolve a situação. Não pode fugir. Não pode negar que tem, se tem, né? Ou então, eu não vou fazer porque se der, o que eu vou fazer se der positivo? Não, se der positivo, você vai tratar. Tem acesso ao medicamento, né? Então, é essa a situação. A gente tem alguns problemas, por exemplo, gente que vai fazer exame e não vai buscar resultado. E isso é uma coisa séria. É lógico que a gente vai atrás, procura atrás, mas às vezes você nem tem endereço, né? Então, isso é uma coisa importante, né? Assim, é importante assim, quem se põe em situação de vulnerabilidade para o HIV é quem tem relação sexual com parceiros eventuais, ou com parceiros diversos, ou com uso preservativo, né? Aí tem que fazer exame. Doutor, eu achei até bom, né, para quebrar um pouquinho do preconceito, o senhor falando isso, que tem que fazer o exame quem faz sexo, quem pratica sexo, sem preservativo, sexo com parceiros eventuais. Sim, para quebrar esse estigma, né, que só uma determinada população ou só uma determinado tipo de pessoa que precisa procurar. Não, toda a população que faz relação sexual com parceiros diversos, que não tem um parceiro fixo, é necessário fazer os exames de HIV, correto? Exato. O senhor esclareceu isso. E o bom também que o senhor colocou para a gente é nessa questão de que teve o diagnóstico, a única solução é tratar, porque existe o tratamento. E as chances de estar vivendo bem com o HIV após o tratamento é maiores, como o senhor disse, né? Sim. Então, nós vamos para a segunda pergunta, doutor.
O uso das combinações são todas eficazes fazendo juntas. Isso. Combinação que você fala do coquetel, né? Os remédios? A combinação dos remédios. Tá. Essas combinações, elas sendo feitas corretamente com os dois medicamentos, ou um medicamento, né? Porque tem gente que toma dois, tem gente que toma um, correto, doutor? Uhum. Na verdade, assim, acaba de falar, acaba de perguntar. Tá. Então, fazendo o tratamento corretamente, a probabilidade de zerar o vírus é 100%. Bom, é assim, a combinação de remédios que você fala é um conjunto de medicamentos que a gente usa, que são os antirretrovirais, né? São os medicamentos contra o HIV, que é o tal do coquetel. Tem gente tomando um comprimido, tem gente tomando 2, tem gente tomando 10, mas um comprimido significam 3 remédios diferentes, aquele comprimido. Ninguém toma um remédio só para o HIV, tá? Você pode tomar um comprimido só por dia, mas são 3 medicamentos diferentes. Você pode tomar 2 comprimidos, mas são 3 medicamentos diferentes. De modo geral, a gente sempre começa tratando com 3 medicamentos diferentes, certo? Você tem várias classes de medicamento clássico, que a gente chama assim, tipos de medicamento, né? Então, tem, por exemplo, o AZT pertence a uma classe, né? O efavirenz pertence a outra, o darunavir pertence a outra, cada esse conjunto de classes. Nós temos aí em torno de 17, 18 remédios diferentes, certo? E a gente pode combinar esses remédios. E essa combinação é feita através como é que a gente faz isso? Tem protocolos de tratamento, né? Os órgãos da especialização, os órgãos cientistas, eles fazem os protocolos de tratamento e a gente vai seguindo, tá? Nós seguimos as propostas do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, é assim que vai funcionando no Brasil todo. Isso no mundo todo também. Segue as tendências da Organização Mundial de Saúde, são os estudos científicos que a gente faz para isso. Bom, quando você faz o uso desses medicamentos de modo correto, você tem um controle dos vírus. Então, em alguns casos, tem medicamentos que são mais potentes. Certo? De modo geral, todos eles são bem potentes, mas tem uma pequena diferença de potência, mas tem uma grande diferença, às vezes, de efeito colateral. E aí fica mais complicado. Certo? Você tem uma ideia, antigamente, quando surgiram esses primeiros coquetéis, primeiras drogas, a gente fazia um conjunto de drogas para dar para o paciente, o cara tem que tomar 20 a 22 comprimidos por dia, só do coquetel. Porque eram remédios que estavam começando, né? Então, a formulação deles eram remédios diferentes. Você tinha um comprimido que você tinha que dar. O AZT, por exemplo, hoje é 1 comprimido, 2 comprimidos por dia. O AZT você tinha que dar 6 comprimidos por dia, só do AZT. Né? Aí você tem que dar 4 do outro, 10 do outro. Então, ficava uma coisa enorme. Né? Então, hoje, com o tempo, foram mudando o medicamento, foi modernizando o tratamento. Hoje a gente tem drogas até mais potentes e melhores de ser tomado, muito mais fácil, por exemplo, 1 comprimido por dia, 2 comprimidos por dia, entendeu? Então, é isso que faz. Agora, tomando de modo correto, quando a gente faz uma combinação dos remédios, você indetecta a carga viral, que é isso que a gente quer. Né? Doutor, e o senhor falando isso a respeito da medicação, eu perguntei para o senhor se com o tratamento com AZT, que o senhor disse, né, com esses coquetéis, é possível zerar o vírus do indivíduo. A gente zerar o vírus significa o vírus não fica perceptível, não fica detectável no sangue. Tá? Agora, o vírus fica em células do corpo. Se o indivíduo para de tomar o remédio, o vírus volta. Certo? É por isso que não tem a cura ainda. Você fala assim, a cura da AIDS, o que é a cura da AIDS? É o indivíduo não ter mais o vírus, tomar remédio e não ter mais o vírus. Isso ainda a gente não tem. A gente não tem, certo? Mas a gente tem o controle através do tratamento. Isso já entra um pouquinho na nossa próxima pergunta, doutor. O uso da PrEP, uma das combinações, só ela é recomendada pelo SUS? Só o uso a PrEP é o seguinte,
A PrEP a gente faz profilaxia ou prevenção pré, né? Um tratamento pré-relação, né? Antes de você ter o contato com o vírus, tá? Então, por exemplo, eu tenho a minha parceira ou o meu parceiro. Meu parceiro ou minha parceira são HIV positivo. Eu não sou. Eu sou negativo, tá? Então, nós queremos ter relação, tudo. Uma maneira de evitar, maneira eficaz de evitar o HIV é eu tomar uma medicação, que seria a PrEP. A PrEP são 2 medicamentos. É um comprimido só, mas são 2 medicamentos. Só na PrEP que são 2, o resto é 3, mas na PrEP são 2. Então, eu tomo esse medicamento, eu tomo todo dia um comprimido por dia, eu posso ter relação. Em relação ao HIV, eu estou protegido. Isso tem no SUS, né? Isso foi um grande avanço. Desculpa. Foi um grande avanço isso. Mas a PrEP, por exemplo, já tem na Europa, nos Estados Unidos, há quase 10 anos. Mais de 10 anos até. Né? Só agora, recentemente, que veio, 3, 4 anos atrás, que veio para o Brasil. Mas chegou, tem acesso. Então, quem tem acesso à PrEP, quem deve ter acesso à PrEP? Pessoas, por exemplo, que nem eu. Eu tenho um parceiro que é negativo, é positivo, eu sou negativo. Então, eu prefiro tomar. Certo? Com uma parceira. Eu sou profissional do sexo, tenho vários parceiros, né? Minha profissão é essa. Então, mesmo usando camisinha, é importante tomar PrEP, para evitar porque o profissional do sexo tem muito mais risco. Qual é que é o risco? Por que o risco do profissional do sexo aumenta? Porque ele faz muito sexo pela profissão, mas com uma pessoa que não é uma profissional do sexo, certo? E o problema, o risco dessas doenças transmitidas pelo sexo é só troca de secreção, é o único problema. Se você evitar a troca de secreção, o que é a troca de secreção? É uma relação pênis com vagina. Entrou em contato, a secreção da vagina entrou em contato com o pênis, o esperma entrou em contato com a vagina, pênis com ânus. É a mesma coisa. Então, trocou a secreção. Se você não evita a troca de secreção, como é que você evita a troca de secreção? Encapa o pênis, não é isso? Camisinha. Ou, no caso da camisinha feminina. É uma maneira, certo? E é uma coisa interessante a gente frisar isso. A camisinha é uma das coisas que mais protege do HIV, é uma camisinha bem usada. É impressionante como protege. Protege muito mais que outras doenças sexualmente transmissíveis. Protege mais do HIV do que as outras, certo? A camisinha realmente funciona. Só que a gente sabe que não é todo mundo que usa camisinha, não é toda hora que usa camisinha. A camisinha, eventualmente, pode não ser de boa qualidade, ela pode estourar, né? Pode rasgar. Por isso que tem a PEP, profilaxia pós-exposição, e tem a PrEP, que é a tal da pré-exposição, que é nesses casos. Entendeu? É isso que eu ia falar para o senhor chegar agora, para a gente chegar. Então, existe um tratamento antes de você fazer relação sexual, e existe o tratamento após que você fez uma relação sexual, que veio a estourar o preservativo, ou que veio uma relação sem consenso, não é consensual, ou que seja um caso de estrupo, algo assim, doutor. Ou é o caso de intervenção cirúrgica, que é muito mais difícil hoje, né? Porque tem muito mais cuidado, mas caso for transfusão de sangue, essas coisas assim, você toma esse medicamento pós o contágio com o vírus, correto, doutor? Isso, após exposição. A PrEP a gente chama PrEP profissional e a PrEP sexual. O que é a PrEP profissional? A PrEP profissional é o profissional de saúde que está lá fazendo uma cirurgia ou fazendo algum procedimento no paciente que tem HIV, certo? E que se acidenta com agulha, com seringa, alguma coisa assim, ou com bisturi e tal. Né? Não só que o paciente tem HIV, o paciente, por exemplo, você não sabe se tem HIV ou não. Né? O paciente não fez exame, tudo, não sabe se tem. Então, a gente faz a PrEP, que aí a PrEP são 3 medicamentos. A PrEP são 3, são 2 comprimidos, mas 3 medicamentos. Que toma por 28 dias, toma por 4 semanas, faz os exames, tudo. Então, essa é profissional. A PrEP sexual é a PrEP que eu vou fazer, eu vou tomar o medicamento depois da relação. Eu tive uma relação casual, saí com uma menina, saí com um rapaz, tive uma relação casual, e aí? Não sei se a camisinha estourou, estava sem camisinha na hora, não deu para comprar, naquele
não deu para comprar camisinha. Então, tive a relação, corro o risco de pegar, então eu faço a PEP, tomo um medicamento. É importante salientar o seguinte, cara, para PEP, para pós-exposição, só tem função você fazer essa PEP antes de 3 dias da relação. Antes de 3 dias, 72 horas. Porque se você fizer antes de 3 dias, você evita que o vírus entre na célula. Se você fizer depois de 3 dias, o vírus já entrou na célula, já infectou, aí você não faz mais o tratamento, a profilaxia, você tem que fazer o tratamento. Aí é outra história. Sim. Doutor, deixa eu perguntar para o senhor. E após, que nós estávamos falando, após o tratamento, é uma das dúvidas que muito tem dentro da comunidade LGBTQIA+. É o quê? É a relação sexual com quem faz o tratamento. É a relação sexual com quem está tomando a medicação. Então, assim, existe aquele tabu ainda dentro da comunidade, né? Ah, fulano tem HIV, mas fulano trata o HIV. Ele está com a quantidade de vírus zerada. Ele não transmite esse HIV, correto? Ou não, doutor? É assim. De modo geral, o indivíduo que tem o HIV e toma remédio e tem a carga viral indetectável, ele não transmite. Né? É muito difícil a transmissão. Qual é que é o problema em relação a isso? Em relação são 2 problemas, em relação ao HIV e em relação a outras doenças. 2 problemas. Por exemplo, então eu tenho carga viral zerada. Beleza, fiz o exame, carga viral zerada, eu posso ter relação sem preservativo. Tá. Mas o exame que eu fiz foi em maio. Em maio eu estava com carga viral zerada. Nós estamos em novembro. Eu vou fazer meu exame daqui 1 mês, 2 meses, por aí. Como é que eu estou hoje? Hoje que eu vou ter a relação. Eu não tenho certeza se estou com carga viral zerada. Agora, se eu tomar o remédio certinho, é mais provável que esteja com carga viral zerada. Significa o seguinte, existe um risco pequeno, né? Se você tiver no momento da relação com carga viral zerada, realmente não transmite, tá? Mas, se você você fez essa carga viral há 3, 4 meses atrás e, de repente, houve problema no tratamento por um período tal, não dá para ter certeza que você teve que estar com carga viral zerada no momento da relação. Então, por isso que não é um risco zero. Tá? Isso em relação ao HIV. Agora, em relação às outras doenças. Tá? Eu não vou usar camisinha porque eu não vou transmitir, não vou pegar do parceiro que tem carga viral, mas eu posso pegar outras coisas. Você tem a sífilis, você tem a gonorreia, você tem o cancro, você tem outras doenças sexualmente transmissíveis, você tem a hepatite. Tá? É por isso que a gente chama, na situação que a gente chama hoje de prevenção combinada. Não é uma coisa só contra o HIV. Não dá para ser só contra o HIV. Entendeu? Agora, é muito importante, quem tem o vírus e tem o parceiro, para dar segurança para o parceiro, tomar remédio todo dia, do jeito certinho, para manter a carga viral zerada e fazer exames periodicamente. Tá? Então, doutor, então é isso que o senhor falou. Não é simplesmente porque eu tomo medicação que provavelmente eu esteja com a carga viral zerada. Como o senhor disse, né? Se foi há 6 meses que eu fiz o exame, agora, depois de 6 ou 5 meses que eu venha ter uma relação sem preservativo, eu não sei como que dá a minha carga viral, então é melhor prevenir. Então, isso é uma questão de conversa entre parceiros. Sempre. Sim. Então, tá bom. Sim. Então, assim, já esclarecendo, né, para o pessoal que está em casa, já tirando esse preconceito, né, das pessoas que convivem com HIV, a pessoa que convive com HIV tem uma conversa com o parceiro, tem um acompanhamento, não só o parceiro, mas a pessoa com a medicação, com os médicos, está tudo ok. Existe a recomendação para estar usando a PrEP, né? O parceiro que não tenha, e o parceiro que tem para estar fazendo todos os exames e continuar tomando o remédio certinho, que não vai estar transmitindo para o seu parceiro que não tem o HIV, correto, doutor? Perfeito, perfeito. Se eu falar alguma coisa errada, pelo amor de Deus, o senhor me corrige. Não, você está perfeito. Vamos para mais uma pergunta, doutor. Espero que vocês aí em casa estejam gostando. O assunto é muito vasto, né? A gente tem bastante coisa para falar. Infelizmente, o tempo do doutor é curto, que eu já segurei bastante aqui hoje. Estou à disposição. Eu agradeço, doutor. E assim, a gente precisa passar as informações, porque não só nós, como do Conselho Municipal, mas toda a população LGBTQI+, necessita dessa informação, como o doutor falou, né? A saúde
tem a informação. Só que essa informação, nós mesmos, LGBTs, não passamos, não deixamos. E por isso a gente chamou o doutor aqui hoje, para deixar cada vez mais claro e para que a gente possa se prevenir e estar prevenindo os nossos, com informação, com uma pessoa que está aqui, ó, profissional no assunto e pode estar passando a certeza para a gente não estar mandando fazer nada errado e ninguém fazendo nada errado e está contraindo esse vírus, que infelizmente acaba e deixa muita gente devastada. Né, doutor? Ó, como o senhor vê a procura da população LGBTQI+, e o tratamento do poder público com essa população? Existe um tratamento diferenciado? Existe uma política, uma certa... como eu posso falar para o senhor? Uma capacitação feita pela saúde para estar recebendo essa população, tanto de homens trans como mulheres trans, ou LGBTQIA+, no geral. Existe uma política diferente de tratamento? Existe uma política diferente de recepção ou não? É tratado todas de formas iguais? É um padrão só para todo mundo, tanto para LGBT como para cisgênero, ou tem alguma diferença, doutor? Então, essa é uma pergunta interessante. Eu, particularmente, acho que deveria existir uma coisa melhor, certo? Porque também, cara, é o seguinte, essa identificação de LGBTQIA+, não é uma coisa muito antiga, é mais ou menos recente, certo? Eu lembro quando nós começamos a trabalhar com paciente com HIV, por exemplo, vou te dar a minha experiência. Eu fiz a faculdade e tal, né? Me formei faz 40 anos que me formei, 43 anos que me formei. Na época, a gente não tinha nenhum tipo de preocupação, né, de atender com diferentes, não tinha essas coisas, né? A gente não tinha essa noção. Quando eu comecei a trabalhar com o pessoal com HIV, eu já estava formado há 10 anos. E os primeiros pacientes que a gente teve, eram pacientes homoafetivos, HSH, que a gente chamava, homens que fazem sexo com homens. A maioria, inclusive, dos nossos pacientes aqui eram profissionais do sexo. Eram profissionais do sexo. E a gente teve que aprender na marra como atender, entende? Eu não tive nenhum preparo na época, né? É lógico que isso evoluiu bastante, existem capacitações hoje, né? O pessoal tem, por exemplo, o programa, você tem um programa que, no programa nosso, antigamente era o médico, o assistente social, a psicóloga e só. Hoje você tem uma equipe muito mais avançada, muito mais preparada, né? Existe uma preocupação em atender de modo adequado, né? Agora, você sabe que a especialização em profissional de saúde para atender a população LGBTQIA+, é muito recente. É muito recente. Tá? Isso deve crescer mais. Né? Porque eu acho que realmente, por exemplo, nós não temos um ambulatório que atende transgêneros aqui em Catanduva. Nós não temos. Isso é uma coisa que precisa ter. Né? Eu sei que você sabe que precisa ter. Né? Agora, precisa ter profissional capacitado para isso. Né? Então, é uma coisa assim, que política pública para atender LGBTQIA+, é isso. Quando você fala em política pública, aí uma coisa, ela ganha uma outra dimensão. Não é montar um ambulatorinho lá, o carinha com boa vontade vai atender tudo. Não é assim. Você tem que determinar, fazer projetos, tem que determinar verba para aquilo, tem que ter profissional para aquilo. Não é só um profissional, tem que ter uma equipe. Né? Então, isso é uma coisa que a gente já, inclusive, já conversou com a Secretaria da Saúde sobre isso. Certo? Já conversou com a Secretaria da Saúde sobre isso. Agora, não depende do programa. O programa em si, ele faz parte da Secretaria da Saúde. Né? Quem determina a política pública, enquanto programa, a gente dá palpite, né? A gente, por exemplo, coloca no PAN, precisa isso, aquilo, precisa fazer, dá para fazer assim, não dá para fazer assado. Agora, depende muito também da secretaria. Eu acho interessante que vocês comecem a mexer com isso aí. Tá? Sim. Eu acho bom. Sim. Né? Sim, agora, precisa, assim, tem que ter um pouco de paciência, porque tem que ter profissional para isso. Certo?
Tudo bem, doutor. É complicado, eu não vou deixar de falar, como eu disse para o senhor, e infelizmente essa sou eu. Eu não vou deixar de falar. A gente procurou, ganhamos uma sala no Emílio Carlos para estar fazendo, ganhamos a capacitação do CRT em São Paulo, inclusive quem conseguiu foi o Vasco que conseguiu. Aí a gente conversou com o pessoal, né, do hospital, e a gente conseguiu a sala e faltava o profissional para se capacitar, o CRT, para poder vir atender a população LGBTQI+. Na verdade, a população trans, né? Porque era um ambulatório para mulheres trans fazer hormonoterapia e ser acompanhado com endocrinologista. Só que, infelizmente, a gente ouviu do endocrinologista estudante que a família não pagou para esse tipo de coisa. Então, já entra na pergunta que eu já ia fazer para o senhor. Pelo amor de Deus. Sim, mas tudo bem, vamos pular só essa parte, só para mim não ficar me lembrar de quantos anos eu estou no Conselho Municipal e estou lutando por hormonoterapia. Já tive problema nos rins por não tomar acompanhadamente. Quase perdi meus rins com 380 mil de infecção, quase me deu asepsia. Então, assim, infelizmente, eu posso falar de pessoa que políticas públicas para isso, infelizmente, a gente já tentou muito, há 2 anos o Conselho vem tentando, e a gente já fez várias e várias reuniões. Então, fica até um pouco desgastante esse assunto nessa questão em si, porque, assim, porque a gente ouvir de uma pessoa na área de saúde essa falta de empatia total, de deixar bem claro que esse tipo de gente não merece atendimento, é muito... É humilhante, tem várias colocações que eu posso dizer para o senhor, mas não estou a fim de sentir essa sensação que a energia está tão boa entre a gente, que nós vamos deixar para lá. Mas falando do preconceito, eu queria perguntar para o senhor, e como que é o preconceito? O senhor disse para mim que nos anos 80, né, essa população começou a chegar e o senhor não sabia como tratar, hoje já existe uma capacitação. Então, assim, como o senhor vê que essa necessidade dessa capacitação? Vem através de um preconceito? Porque existe um preconceito embutido, né, através disso por ser LGBT, correto? Ou não? Ou estou equivocada? Porque, assim, eu acredito que o preconceito da questão da identidade afaste já um pouco a sociedade. E com o vírus HIV, eu acredito que isso dê um pouco mais de afastamento. Ou eu estou enganada? O que o senhor vê? Existem preconceitos e preconceitos aí. Tem preconceito pelo HIV. Independente de ser LGBTQ, ser cis, ser trans, tem o preconceito do HIV. Esse preconceito do HIV melhorou. Perto do que estava antigamente, era horrível antigamente, né? Ele melhorou, só que também você ainda tem preconceito. Só cortar o senhor um minutinho, inclusive, que melhorou, que antes era só de uma LGBT ser visto na fila do Emílio Carlos, já estava com HIV metade do bairro dele. Então, assim, o problema era ser visto na fila do exame. Se você fosse fazer de sífilis, de urina, qualquer um, o perigo era você estar na fila. E, cara, não é só LGBT, qualquer pessoa que tivesse... Olha, qualquer pessoa que eu atendesse, o pessoal já ficava quebrado, já ficava marcado. Ah, o Ricardo atendeu. Tem o bichinho que eles falaram. Qualquer pessoa. Se fosse LGBT, então mais ainda, né? Então, esse preconceito já deu uma melhorada, mas ainda tem o preconceito. Agora, tem o preconceito contra a população LGBT, comunidade LGBT, que é sem HIV. Não precisa ter HIV para ter preconceito com LGBT. Você sabe disso melhor que eu, né? Agora, ser LGBT e ter o HIV são 2 preconceitos, né? Então, isso tem que ser trabalhado. Como é que você trabalha isso? Primeiro, a postura da comunidade é muito importante, que é o que vocês fazem, certo? Segundo, e a postura é muito importante assim, você exigir, né, exigir políticas públicas, procurar os direitos e tal, e ao mesmo tempo, quando o serviço de saúde, uma coisa que a gente tem, por exemplo, né, muita gente faz exame e tal, e como eu te falei no começo, aí não vai buscar o exame, aí não vai no serviço de saúde, não continua o tratamento, aí também atrapalha, aí fica difícil, né? Então, é uma via de mão dupla, né? O serviço público tem que estar acessível, disponível, né? E tem que ter resposta da comunidade. E a comunidade tem que saber que ela tem que ter essa acessibilidade no serviço público. Isso é importante. Tá? Eu acho que vale a pena
Eu sei que é cansativo para vocês isso, vocês devem estar muito cansados sobre isso, mas vale a pena insistir nessa questão, já que vocês conseguiram uma sala, por exemplo, no hospital, porque isso, na verdade, tem que ser no nível do hospital, não no programa, porque o programa ele atende paciente com HIV. É diferente, já é um diferenciado. A proposta do ambulatório trans é diferente, né? Se tiver HIV, trata, mas se não tiver, é outra história, né? Porque tem realmente, e dá problema sério, né, Carla? Hormônio, se você não fizer uma coisa bem feita, silicone e tal, a coisa complica. A gente já viu vários problemas sérios. Doutor, por exemplo, uma das nossas amigas aqui, que é uma das veteranas, né, de participação do evento, que é a Parada do Orgulho da Diversidade, ela, por exemplo, ela teve problema de coração. Ela, eu acho que é parada cardíaca, se não me engano, o AVC, não sei o que é, derivado do hormônio. Por quê? Porque, assim, a necessidade, né, nós estamos partindo para outro lado, a necessidade da adequação corpórea, eu vejo isso, porque eu tenho tensionato, eu vejo isso que acaba mudando o psicológico da pessoa. Tem meninas que têm uma sobrecarga tão grande de hormônio que tem uma certa dificuldade de raciocínio rápido, tem muita sonolência, não consegue fazer uma coisa de concentração. Então, assim, eu vejo várias coisas que o hormônio prejudica na questão da mulher trans e do homem trans também. Não tanto porque eu quase não tenho, né, tanta presença de homem trans, mas mais mulheres trans que eu acompanho. Então, não só essa questão, né, da saúde, né, é a questão também do acompanhamento, porque a gente, esses dias, a gente conseguiu conversar com a saúde a respeito da liberação de hormônio. E aí falou que seria possível. Só que a gente já faz a hormonoterapia indiscriminadamente. A gente já toma hormônio indiscriminado. Então, se a gente for passar na saúde, para pegar, vamos supor, que nem a situação foi, dá hormônio para transexual? Dá. Perlutame, Sigina, esses anticoncepcional, sim. O médico pode até receitar. Só que se o médico receitar, nós não temos acompanhamento com o endocrinologista, que é muito importante. Então, não adianta a gente dar o remédio para a população se adequar corporeamente e se matar, porque automaticamente elas vão acabar se matando, que é o que a gente já está fazendo, tomando indiscriminado sem acompanhamento do endocrinologista. Então, assim, essa batalha nossa já vem grande, doutor, a gente já sabia que tinha que ser em âmbito do hospital, não podia ser PST. Nós conseguimos todas as informações possíveis ou imaginárias. Assim, a gente começou numa emoção do Conselho Municipal, hoje a gente não brinca com a luta, a gente sabe que a luta é árdua, então a gente sabe os caminhos que a gente, infelizmente, tem que cortar, porque é muito burocrático algumas coisas para a gente, principalmente nessa questão. Então, assim, a gente sabe alguns caminhos que a gente tem que cortar. E esse é um dos caminhos que dentro da saúde a gente, infelizmente, vai ter que pegar um caminho um pouquinho mais ríspido, mas, infelizmente, a gente vai ter que... É necessário essas políticas públicas e esse direito à saúde para a nossa população de travestis e transexuais e homens trans aqui de Catanduva. Então, esse é um assunto para mais, e a gente já passou quase uma hora, viu, doutor? O assunto está tão bom que a gente... E eu vou estar terminando, eu acho que tem mais 2 perguntas para fazer para o senhor. Eu gostaria de saber há quantos anos o senhor trabalha tratando de pessoas que convivem com HIV. E eu queria saber do senhor qual foi o caso que mais emocionou de um LGBTQI+, se o senhor lembrar, que o senhor pode estar falando para a gente que hoje é um dos seus pacientes, está bem, está zerada ao vírus, e hoje agradece muito o senhor por ter essa empatia. O senhor com certeza deve lembrar de alguma coisa para estar passando para a gente. Bom, como eu falei, eu me formei há 43 anos. Eu comecei a trabalhar com paciente com HIV em 1988, né? Mas aí 33 anos. Foi 10 anos depois de formado. Quando eu me formei, não existia HIV, né? Eu fui aprender a ver HIV depois, né? E aí eu tive que ir atrás, né? Procurar estudar, ir para São Paulo, fazer curso e tal, porque na minha formação médica não tinha HIV, não existia. Eu tive vários casos, sim. Casos que me emocionam são muitos, né? Eu me lembro do primeiro caso que eu peguei. Primeiro caso. E, assim, eu estava
veja bem, eu era inexperiente em relação ao HIV. Eu sabia, eu era infectologista já, né? O paciente tinha uma doença infecciosa, eu sabia tratar daquela doença infecciosa, infecção oportunista, mas em relação ao HIV a gente era inexperiente, então eu fui aprendendo isso. O primeiro caso foi um paciente que era na época a gente chamava de travesti, né? Era um profissional do sexo, que isso foi em 87, 1987, era um profissional de sexo, que ele tinha sido ser viciado, tinha sido estuprado, né? Aqui espancado, tudo, e acabou indo para o hospital porque precisou fazer cirurgia, aquela coisa toda, e no hospital descobriram que ele era HIV, né? Estava começando a fazer teste de HIV naquela época. Só que eu não estava aqui em Catanduva, eu estava fazendo especialização fora. Então, aqui não tinha ninguém que tratava paciente com HIV. Mandaram para São Paulo. Ele foi para São Paulo, lá para o Emílio Rivas. Ele ficou lá e depois que trataram dele, tem uma meningite grave, aquela coisa toda, depois que trataram, não tinha tratamento para HIV, só para as doenças. Mandaram ele de volta. Aí eu comecei a atender ele, tinha voltado, eu comecei a atender ele. Eu lembro dele, lembro do nome dele, tudo. E nós tratamos, ele conseguiu sair, tudo, só que depois era uma pessoa muito, assim, muito dificultada, na época era muito mais difícil do que é hoje, né? E ele acabou se suicidando. Depois que ele sarou da doença, né, da doença grave, só que tinha HIV, não tinha tratamento, não era incomum isso na época. A gente falava que o paciente tinha HIV, não tinha o que fazer, né? A gente só tratava das infecções oportunistas, mas o paciente, aquilo que eu falei, em 1 ano, 2 anos, acabava morrendo, né? Isso só foi melhorar depois, só em 1996, né? Que é 15 anos depois da doença, que apareceu a doença, que nós começamos a ter o tratamento para valer, né? E aí eu tenho pessoas que tomam remédio desde aquela época, iam morrer em 96 e estão vivas até hoje e estão bem, né? Agora, tem várias histórias, tem um monte de coisa, mas, de modo geral, assim, se eu falar a verdade para você, eu nem lembro como é que eu falava antes com os pacientes, quando tinha HIV, porque você não tinha esperança nenhuma. Então, a única esperança que a gente tinha era falar que estava junto com eles, e que ia tratar da melhor maneira possível, né? Se precisasse, estava lá, estava junto, era o que a gente fazia, né? Hoje não, hoje a coisa está bem mais diferente. Doutor, então, para a gente finalizar, nós vamos falar para o senhor do IST. Como que é para o senhor trabalhar no IST? Como é fazer esse trabalho? Qual é a importância do IST, não só na questão do HIV, mas de todas as outras doenças? E quem precisar procurar, onde vai, qual que é o endereço, o senhor pode estar passando para a gente estar firmando só, dando uma revisada? Sim. Bom, o IST que você fala é o programa municipal, né, que a gente trabalha. Então, esse programa municipal começou, na verdade, em 1987. Eu fui trabalhar 1 ano depois nele, né? Foi um médico, doutor Aulo, médico dermatologista, que começou a trabalhar com HIV. Não era nem um programa municipal, era um médico, uma assistente social e um psicólogo. Aí ele saiu e eu entrei. O programa para valer mesmo, do jeito que está formado, foi só a partir de 2000, do ano 2000, né? Que aí a gente conseguiu verba do Ministério da Saúde, tudo, verba federal, e aí a gente montou o programa com aquela equipe grande, tudo, já teve uma equipe até maior que essa. O programa nos primeiros anos tinha outro tipo de trabalhava muito com usuário de droga injetável, certo? Muito, porque era muito comum na época. Hoje é praticamente muito difícil, mas era muito comum na época. Então, a gente trabalhava muito com os HSHs, profissionais do sexo, usuário de droga injetável, e também com a população em geral, porque, na verdade, se você for ver, o total dos casos que nós temos hoje, 2000 e pouco que eu te falei, a maioria é homem cis, portador do vírus. A maioria é homem cis, certo? Homem que teve relação com outros homens ou homem que teve relação com mulheres e pegou o vírus, certo? E daí muitas mulheres pegaram também. Nós também sofremos uma feminilização da doença. No começo era muito mais homem
a proporção entre homem e mulher era muito maior. Hoje não. Hoje aumentou muito a quantidade de mulher em relação à quantidade de homem. Então, isso também aconteceu. E o programa, como você falou, não atende só paciente com AIDS, né? No começo ele ficava mais restrito ao paciente com AIDS, com HIV, né? Mas depois a gente também ampliou para outras doenças sexualmente transmissíveis. Esse IST que você fala chama infecção sexualmente transmissível, né? Então, sífilis, que é uma coisa que aumentou muito recentemente, sífilis, gonorreia, Deixa eu só interromper o senhor um pouquinho. Nós tivemos, eu acho que passamos por uma fase que Catanduva estava sendo uma das cidades com maior índice de sífilis, né? Do interior? Ou eu estou enganado? Não maior, mas bastante. Ó, Pela logo que quantidade de apareceu, habitantes, uma coisa assim, né? mas não é o maior, não, mas bastante casos. Bastante, tá? Aumentou bastante. Exatamente por que aumentou? No começo, eu entendi o seguinte: quando começou o papo da AIDS, a gente começou a camisinha, uma campanha muito grande com camisinha, diminuiu muito as doenças sexualmente transmissíveis, porque o pessoal usava camisinha com medo de pegar AIDS e não pegava o resto. Aí começou a se relaxar em relação à camisinha, começou a aumentar o HIV de novo, e aí as outras doenças sexualmente transmissíveis aumentaram também. Foi aí que a sífilis aumentou, né? Faz uns 10, 12 anos isso. Então a gente começou. E lá por ano 2001, se não me engano, a gente ampliou o tratamento para as hepatites também. Então hoje a gente trata doenças sexualmente transmissíveis, o HIV e as hepatites virais, chamadas hepatites B e C, porque são hepatites que podem ser transmitidas tanto por sexo quanto por sangue. Então, a gente fez um programa só, né? Então, é importante assim, voltando, quem deve procurar, né, o serviço? Primeiro, deve procurar o serviço quem tem HIV. Quem quer fazer teste de HIV, até pode ser no serviço, mas geralmente tem o CTA. O CTA faz parte do programa, mas é uma coisa à parte, porque o DST, né, o ST que está lá no centro de saúde, é mais para assistência do paciente que é doente ou que já tem o vírus, tanto de hepatite quanto de HIV, certo? Se quer fazer o diagnóstico ou quer saber se tem, então faz o CTA, no CTA. Ou qualquer unidade básica, é importante saber disso, qualquer unidade básica de saúde, tá? Os médicos podem pedir. Se você chegar numa unidade básica de saúde e falar, eu quero fazer um teste assim, assim, assado, eles têm como fazer, certo? O endereço que você perguntou, o endereço é lá no antigo postão, que a gente chamava, né? Que é o posto da Vila, da Rua Pará, certo? Na verdade, ele é assim, ele está ensanduichado entre o postão da Vila Pará e o Correio, não é isso? Então, tem o Correio e tem o posto da Vila Pará, da Rua Pará, né? Aí você tem uma entradinha, tipo uma garagenzinha que está escrito lá, SAI, que é Serviço de Atendimento Especializado, né? Lá que é o ambulatório, lá que é o programa de assistência. Agora, tem o programa, que é a parte administrativa, fica lá na Rua Amazonas, né? Agora, por enquanto. É isso. Doutor, foi bom, assim, eu até gostei do que o senhor falou no final, que teve bastante aumento de homens cis, né, na questão da... Então, assim, isso já quebra um pouquinho, quero deixar para vocês aí em casa, isso já quebra um pouquinho, aquele estigma que a população LGBTQI+, é uma população de risco. É uma população que carrega o HIV como estigma nas costas, né, por anos, né? Então hoje já dá para quebrar esse preconceito, o doutor aqui está falando. Existem muitas pessoas cis que estão que contraíram o HIV. Hoje já não existe mais aquela população em específico, aquela população que fazem sexo sem preservativo, que fazem sexo com vários parceiros sem preservativo, sem qualquer tipo de prevenção, é a população de risco. Então tire isso da cabeça que a nossa população é de risco, porque isso não existe. Não é, doutor? O que a gente fala hoje é a tal da vulnerabilidade. Eu sou vulnerável a adquirir um HIV se eu tenho uma relação sexual de risco. A relação sexual é de risco. Como é que é a relação sexual de risco? A relação sexual sem preservativo, com parceiro que eu não conheço, com parceira que eu não conheço. Então, isso é risco. Agora, grupo de risco, população de risco, não existe, não.
Então, gente, nós vamos terminando mais uma live da Semana da Diversidade, que vai do dia 22 ao dia 26 de novembro. Lembrando que no dia 28 nós temos a Parada da Diversidade do Orgulho LGBTQIA+. E vamos convidar o senhor, viu, doutor, para estar participando ao vivo com a gente no dia 28, que o tema da parada, né, que é pelo mais orgulho, é HIV e AIDS. Então, assim, lá nós vamos ter um tempo bem maior, vão ser 5 horas de live. Não vamos usar o senhor todo esse tempo, mas o que o senhor puder estar acompanhando a gente lá vai ser muito importante para a gente, para a nossa população, tá aprendendo diariamente que o quê? A HIV não se brinca. Então, faça seu teste, se previna e vai lá no IST procurar. O pessoal de lá, posso falar, né, doutor? O pessoal do nome lá, a Helena, a Vanessa. Ivone, muito obrigado por vocês levarem o preservativo. Lu, beijão para você, viu? Pela simpatia, por sempre chegar abordando as meninas na rua com muita gentileza, com muito carinho e com muito respeito. Então, quero agradecer ao pessoal do IST, que algumas pessoas, infelizmente, não estavam aqui hoje, mas o doutor deu conta de esclarecer e tá dando vontade de ficar mais, viu, doutor? Conversando, infelizmente, a gente tem outra live, mas eu só tenho que agradecer mesmo aceitar o convite e todos esses esclarecimentos que foram poucos. Eu confesso para o senhor que foram poucos, o tema é bem mais vasto, a gente precisava muito de mais tempo, mas por enquanto eu agradeço ao senhor. Tudo bem? Tudo bem, eu estou à disposição. Só uma coisinha, um lembrete. O pessoal que vai participar da passeata, é bom usar camisinha, mas é principalmente usar máscara. Tá? Nós estamos na época da pandemia ainda, nós não resolvemos a pandemia ainda. Então, é muito importante, né? É importante o congraçamento, é importante a passeata, né? Se mostrar, mas é importante usar máscara por enquanto. Tá? Sim, doutor. Não vai ter coelho, não, viu? Porque só vai ser ela na live mesmo, viu? Só vai ser brincadeirinha com as meninas em casa. Então só vai ser live mesmo, então só vai estar o pessoal do conselho, então é melhor. O pessoal da COP, só o convidado vão chegar, já está todo mundo com álcool gel, máscara, está tudo certinho. A gente já está se prevenindo e correndo atrás. Agradecer o cachorro também, viu, doutor, que participou com a gente. Vários cachorros. Agradecer. Não atrapalhou, não, né? Não, imagina, doutor. Não, ele soube fazer a participação. Eu quero agradecer o pessoal que está em casa. Temos mais a semana inteira de live, então conto com vocês, doutor. Obrigado. Obrigado a todo mundo. E é isso. Até mais. Valeu. Obrigado.